quando você era criança, alguém te contou uma história de monstro. Não de vampiro, não de lobisomem, de criatura brasileira, nascida aqui, criada aqui, nos rios, nas matas, nos campos do interior. E provavelmente te contaram como uma lenda bonitinha de folclore, coisa de escola, coisa de livro didático, coisa que a gente coloca em fantasinha no dia do folclore. Mas tem uma camada nessas histórias que o livro didático nunca te mostrou. Por que essas lendas existem? De onde vieram? O que elas estavam cobrindo? E por que até hoje tem gente no interior do Brasil, às 3 da manhã, escutando um barulho de ferradura no meio do mato e rezando para que seja só o vento? Hoje vamos abrir essa gaveta. O boto e o segredo que ele escondia. Você conhece a lenda do boto cor-de-rosa, o golfinho de água doce que vive nos rios da Amazônia, que nas noites de festa, segundo a lenda, se transforma num homem bonito, elegante, sempre de branco, sempre com um chapéu. E o chapéu é para esconder o orifício respiratório no topo da cabeça, que permanece de golfinho mesmo quando o resto do corpo é humano. Ele vai à festa, dança, seduz as mulheres. E antes do amanhecer, volta para o rio. É uma lenda charmosa, quase romântica. Mas tem uma parte que ninguém conta na escola. A lenda tem uma função muito específica nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. E essa função não é turismo cultural. Não é preservação de tradição oral. É explicar gravidez. Segundo a lenda, o boto teria a habilidade de seduzir mulheres à beira dos rios, engravidando-as e desaparecendo sem deixar vestígios. Em comunidades isoladas, sem acesso a sistemas de justiça, sem apoio institucional, quando uma mulher engravidava sem um homem assumido, especialmente quando esse homem era alguém com poder dentro da comunidade, como um parente, uma figura de autoridade, um religioso, a lenda do boto entrava como explicação. O mito foi criado para encobrir violências cometidas contra mulheres indígenas e ribeirinhas. As histórias simbolizam o poder e exploração dos colonizadores. Os filhos do boto eram frequentemente fruto dessas relações forçadas, carregando estigmas. Pensa no peso disso, uma mulher que passou por algo horrível, que tentou contar. E a comunidade, em vez de investigar, em vez de responsabilizar alguém, respondeu com "foi o boto". E ela ficou com a criança e com o silêncio. Embora a lenda seja fascinante e culturalmente rica, ela também carrega uma problemática preocupante. Mula sem cabeça. Antes de qualquer coisa, é importante entender de onde essa lenda veio. A mula sem cabeça tem origem na mistura do imaginário indígena com a cultura portuguesa que chegou ao Brasil durante a colonização. A versão mais conhecida conta que ela é uma mulher amaldiçoada, condenada a se transformar numa mula de fogo nas madrugadas de quinta para sexta-feira, galopando sem destino pelos campos e matas até o amanhecer. A lenda se espalhou por todo o interior do Brasil e ganhou variações em cada região. Mas o elemento central nunca muda: o fogo no lugar da cabeça. E o som que vem antes de qualquer coisa aparecer. Noite de quinta-feira, interior do Brasil. Algum lugar entre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Não importa muito qual estado, porque essa criatura aparece em todos eles. Começa sempre da mesma forma. Os cachorros param de latir. De uma hora para outra, silêncio total. O gado começa a se agitar sem motivo visível. Os cavalos recuam para o fundo do pasto. E então, de longe, você escuta um barulho pesado de ferradura no chão seco. Um som metálico que não tem a cadência certa de um cavalo normal, que vem de longe e se aproxima rápido demais. E aí, entre as árvores, aparece o fogo. Caminhoneiro do interior de Goiás, 2019. Ele para o caminhão num posto às 2 da manhã. Toma um café. Olha para o campo do lado de fora pela janela e vê uma luz se movendo no meio do pasto, alta, laranjada, pulsando, sem origem, sem estrutura visível debaixo dela. Só o fogo se movendo rápido demais para ser uma fogueira, em linha reta, como se tivesse direção.
Ele foi no balcão perguntar ao frentista o que era aquilo. O frentista não olhou nem pela janela. Só disse: "Não vai lá." Esse relato não é único, é o padrão. Pessoas de estados diferentes, de décadas diferentes, que nunca se conheceram, descrevem a mesma sequência de eventos com uma consistência que é difícil de ignorar. Primeiro vem o cheiro, enxofre, às vezes pólvora, às vezes madeira queimada, um bafo quente que sobe do chão antes de qualquer coisa aparecer visualmente. Depois vem o som. Ferradura metálica no solo, pesada demais para qualquer animal real do tamanho de uma mula normal. E faíscas. Relatos descrevem faíscas voando a cada passo, como se o metal das ferraduras estivesse em brasa. E então, o fogo. No lugar onde deveria estar a cabeça do animal, uma labareda viva. Não uma chama parada, uma labareda que se move, que pulsa, que ilumina a copa das árvores ao redor. E por cima de tudo isso, um som que é o detalhe mais perturbador de todos os relatos. Soluços. Não o relincho normal de um cavalo, como uma pessoa chorando dentro de um corpo que não é mais humano. Moradores antigos do Cerrado e do interior de Minas têm uma instrução muito clara sobre o que fazer se você se deparar com ela. Não corra. Correr ativa o instinto de perseguição. Jogue-se no chão, feche os olhos, não olhe diretamente para o fogo e reze. Não por misticismo, mas porque, segundo esses relatos, a criatura passa, ela não para. Ela não ataca quem fica imóvel no chão. Ela galopa, passa por cima ou ao redor e some na escuridão tão rápido quanto apareceu. Os que correram tiveram histórias diferentes para contar. O que é a mula sem cabeça? Existe uma explicação natural. Fogo fátuo é o fenômeno de gases inflamáveis liberados por matéria orgânica em decomposição que criam chamas espontâneas em campo aberto. É documentado pela ciência. Acontece com frequência no Cerrado, mas fogo fátuo não faz barulho de ferradura, não emite cheiro antes de aparecer, não gera tremores no solo e definitivamente não soluça. O que é então? Os moradores mais velhos do interior, quando você pergunta diretamente, respondem sempre a mesma coisa. Não sei o que é, só sei que quem cruzou com ela não esqueceu e que você não quer cruzar. O guardião que faz pessoas desaparecerem. O Curupira é provavelmente o ser do folclore brasileiro com mais documentação histórica. O primeiro relato escrito não é de contador de história, não é de romancista. É do padre jesuíta José de Anchieta, nos anos 1560, quando o Brasil ainda estava sendo colonizado. Anchieta descreve, com a seriedade de um relato de campo, um ser que os indígenas temiam com genuíno pavor. Um ser que punia caçadores e destruidores da floresta. 460 anos de documentação. A lenda caracteriza o Curupira como um menino de tamanho pequeno, de cabelos vermelhos, dentes afiados e pés virados para trás. Seu objetivo é desorientar caçadores. Para isso, ele usa assobios ensurdecedores e suas pegadas ao contrário, os pés virados para trás. Esse é o detalhe central. Porque quando o Curupira caminha, as pegadas que deixa no chão apontam na direção contrária a que ele foi. Um caçador que encontra essas pegadas e tenta segui-las vai automaticamente na direção errada, vai se afastando cada vez mais do caminho, vai entrando cada vez mais fundo na floresta. Para os povos da floresta, rastrear é uma ciência exata que envolve ler o solo, quebrar galhos e observar folhas amassadas. Ao subverter essa lógica, o Curupira quebra a confiança do invasor no seu próprio conhecimento de campo, gerando uma desorientação psicológica que precede o pânico de estar perdido. Para diversos povos indígenas, o Curupira era encarado como uma explicação para os barulhos desconhecidos que escutavam nas florestas. Ele também era responsável pelo desaparecimento súbito de alguns caçadores, porque os aterrorizava, forçando-os a esquecer o caminho. E aqui vem o detalhe que me perturbou quando fui pesquisar. Não é só lenda. Há documentação real de pessoas que desapareceram no interior de florestas brasileiras depois de relatar ter ouvido assobios sem origem identificável e encontrado marcas no solo que não faziam sentido direcional.
Acredita-se que o curupira possa imitar sons de animais para atrair caçadores, age confundindo e enganando invasores, altera cursos de rios, adensa a mata e faz trilhas desaparecerem. A floresta amazônica é o maior organismo complexo do planeta. Não existe mapa que cubra todos os seus caminhos. Não existe GPS que funcione completamente sob o dossel. Um caçador experiente que entra numa área que não conhece, escuta um som que não reconhece, segue uma pegada que vai na direção errada, e a floresta fecha atrás dele. Isso acontece. Continua acontecendo. A questão que os povos indígenas já resolveram há séculos e que a ciência ainda debate. O que causa isso? Desorientação natural da floresta densa? Infrassom. Frequências sonoras abaixo do limiar da audição humana que alguns animais emitem e que podem causar pânico, náusea e desorientação? Ou algo que os indígenas chamam de curupira, que a ciência ainda não tem nome e que até hoje faz caçadores não voltarem de certas áreas da mata? Você escolhe a explicação que preferir, só não escolha seguir a pegada que aponta para trás. A criatura que o mundo inteiro viu. Esse caso é diferente dos outros porque não é só brasileiro. A pisadeira é nossa. Faz parte do folclore nacional. Descrita como uma velha magra de unhas compridas, que senta no peito de quem dorme de bruço com o estômago cheio, impedindo a respiração. Mas a mesma criatura existe em todo o planeta. No Japão se chama Kanashibari, na Inglaterra Old Hag, na Etiópia Dukak, na China Guiyachuang. No Canadá inglês, a literatura acadêmica registra como Old Hag Syndrome, culturas sem nenhum contato entre si, sem compartilhar linguagem, religião ou história, descrevendo exatamente a mesma experiência, a mesma criatura, os mesmos detalhes. A explicação científica existe e é real. Chama-se paralisia do sono, um fenômeno documentado onde a pessoa acorda, está consciente, está acordada, mas o corpo ainda está no estado de atonia muscular do sono REM. Por alguns segundos ou minutos você não consegue se mover. Não consegue gritar. E o cérebro, tentando explicar por que o corpo não obedece, cria uma presença. Algo sentado no peito. Algo pesado. Algo que está impedindo a respiração. A ciência confirma. É real. É documentado. Tem base neurológica. Mas aqui vem o detalhe perturbador. Se é um fenômeno neurológico, por que a representação é tão consistente entre culturas? O cérebro brasileiro e o cérebro japonês criam a mesma velhinha, com as mesmas unhas, o mesmo peso no peito, o mesmo impedimento de mover ou gritar. A ciência diz que é o padrão de ativação do córtex durante a paralisia que gera a sensação de presença, que o cérebro universalmente interpreta a impossibilidade de movimento como algo externo que está te prendendo. Mas nenhuma explicação científica responde satisfatoriamente por que essa presença gerada pelo córtex de pessoas em culturas radicalmente diferentes tem forma humana, tem peso, tem intenção. Por que não é uma parede? Por que não é um peso abstrato? Porque é sempre uma criatura. O monstro que pode ter existido de verdade. O Mapinguari é a criatura mais perturbadora do folclore brasileiro. Não pelo que ela é, mas pelo que ela pode ter sido. Os relatos indígenas de diversas etnias da Amazônia descrevem uma criatura gigante, bípede, coberta de pelos longos e avermelhados, com um olho só, localizado no meio da testa ou em algumas versões no umbigo, com uma boca adicional no meio do peito, com garras enormes e um cheiro tão forte de enxofre e matéria em decomposição que é possível saber que ele passou pela área horas depois. A criatura derruba árvores, emite um grito que paralisa os animais ao redor e é invulnerável à bala. A pele é descrita como tão grossa que projéteis não penetram. Seringueiros, garimpeiros, ribeirinhos que passaram décadas na floresta amazônica descrevem encontros com o Mapinguari com um nível de detalhe e consistência que perturbou pesquisadores sérios o suficiente para ir investigar.
O que eles encontraram foi isso. Existe um animal pré-histórico chamado Milodon, ou Megatherium, a preguiça gigante. Uma criatura que existiu nas Américas e foi extinta há aproximadamente 10 mil anos no fim do Pleistoceno. Ela era bípede, coberta de pelos longos, tinha garras enormes, podia chegar a 6 metros de altura e tinha uma característica única: ossos dérmicos, pequenos ossos espalhados pela pele, por baixo do pelo, que funcionavam como uma armadura natural. Uma armadura que tornaria a pele extremamente difícil de penetrar por um projétil. O paleontólogo americano Paul Martin e o pesquisador brasileiro David Oren passaram anos investigando a possibilidade de que o mapinguari seja um relicto, um animal que sobreviveu à extinção em massa do Pleistoceno dentro da floresta amazônica, isolado o suficiente para não ter sido descoberto pela ciência. A Amazônia tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Estimativas conservadoras sugerem que menos de 10% dela já foi explorada de forma sistemática por pesquisadores. Oren chegou a coletar amostras de fezes e pelos de origem desconhecida em expedições no Mato Grosso e no Amazonas. As análises não foram conclusivas, os materiais estavam degradados demais, mas ele não descartou. E tem um detalhe nos relatos indígenas que nenhum pesquisador conseguiu explicar de outra forma: tribos que não têm contato entre si, que vivem a centenas de quilômetros de distância, que nunca tiveram comunicação. Todas descrevem o mesmo cheiro, o mesmo som, a mesma impossibilidade de a bala penetrar. Pode ser tradição oral que migrou entre culturas ao longo de milênios. Pode ser memória ancestral de um animal que a maioria dos humanos viu pela última vez há 10 mil anos e que ficou gravado de alguma forma na cultura oral. Ou pode ser que em algum lugar da floresta amazônica, num pedaço que a ciência ainda não alcançou, existe algo que os indígenas sempre souberam que estava lá e que não sabe que deveria estar extinto. O folclore não nasce do nada. Cada lenda que você ouviu quando criança nasceu de alguma coisa. De um medo real, de um evento que precisava de explicação, de uma verdade que era perigosa demais para ser dita diretamente. O boto encobre o que as comunidades não podiam processar. A mula sem cabeça foi usada para controlar quem não tinha poder para se defender. O curupira explica por que caçadores entram na floresta e nunca voltam. A pisadeira dá forma para algo que o cérebro humano experimenta há milênios sem entender. E o mapinguari pode ser a memória de algo que ainda existe onde a ciência ainda não chegou. A próxima vez que alguém te contar uma lenda brasileira como se fosse coisa simples de escola, pergunta de onde ela veio. A resposta geralmente é muito mais sombria do que o livro didático te deixa imaginar. Eu sou Navarro. Obrigado por assistir o vídeo.